Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, na verdade a estreia da terceira temporada do Kiggle Digital Talks. Eu sou o Vitor Roma, sou o CEO da Kiggle, sou um homem branco, uso uma barba preta, cabelo preto também, estou usando um casaco azul porque está muito frio em São Paulo e é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai mergulhar nesse universo dos CISOs, quer dizer, pessoal que é conhecido como o pessoal do não, que teve um papel tão importante no todo o movimento de transformação digital brasileiro e que hoje tem um papel que eu penso ainda mais importante, depois que a gente concluiu uma etapa de transformação digital. Hoje a gente está falando de performance, a gente está falando de produtos digitais que fazem parte do nosso dia a dia, e a gente, a cada dia, ouve mais falar de problemas de segurança, da importância da segurança e da confiabilidade desses produtos que todo mundo usa todos os dias, né? E aí, para falar sobre isso hoje, a gente está recebendo dois proeminentes profissionais dessa área, o Michel Zulli, obrigado pela presença, e o Fabiano Félix, que vão ajudar aqui junto com o Érico, que é o nosso head de parcerias comerciais e ferramentas da Kiggle. Vamos ajudar a desenvolver o tema durante esses momentos que vamos estar juntos. Obrigado pela presença de vocês. E Érico, se apresenta aí para o pessoal. Obrigado, Vitor. Eu sou o Érico Voltolini, sou head de parcerias aqui da Kiggle. Sou um homem branco, também com uma barba rala, com frio também, usando uma jaqueta preta. E agradeço ao Vitor, agradeço ao meu amigo Félix aí de longa data, meu amigo Michel, e passo aí pro Félix fazer a... Quem começa a falar, o corintiano ou o palmeirense? Eu acho que é melhor deixar o palmeirense, né? Começamos assim. Vou ter que dar uma vez pro palmeirense. Eu não costumo, mas o momento não me permite questionar. Então, meu amigo Michel começa. Olá, pessoal. Eu sou o Michel Zulli, sou um homem branco, barbudo, uso óculos. Estou muito feliz, né? Porque sexta-feira o Palmeiras pega o Chelsea. E fica à vontade, Félix, para falar. Eu sei que você não está muito feliz ultimamente com o seu time, mas vamos lá. Bom, como a gente não vai falar de futebol hoje, não tem tanto problema. Então, bom dia a todos, sou Fabiano Félix, sou homem branco, alto, né, barba longa. Então, eu vou falar que ele é longo, porque senão todos nós aqui somos barbudos. É verdade. Né? Já um pouco grisalho. Né? Então, aí, 25 anos de carreira em ITO, ProdSec. Né? Comecei lá atrás no software livre, quando tudo era mato. Né? E os últimos 4 anos mais dedicado aí para a questão de segurança, né? Que é o grande tema do momento. É isso. Legal. E aí, assim, a gente começa logo por uma brincadeira. Durante muito tempo, ultimamente, tenho falado com muitos CISOs e profissionais da área de segurança e todo mundo me comenta a mesma coisa. A gente só diz não. A gente só diz não, a gente só diz não. Ao mesmo tempo, o papel desse profissional, do CISO e das pessoas que trabalham com segurança em toda a camada da transformação digital que moldou a mudança e esses últimos anos nos hábitos de consumo e de vida de todo mundo, né? São fundamentais porque, afinal de contas, nossos dados estão por aí, né? Todos estão expostos eventualmente, a gente tem que lidar com muita delicadeza. Como é que é essa coisa de dizer não ao mesmo tempo que você é pró-negócio, né? Porque a visão do dia a dia é aquela visão do não, mas ao mesmo tempo é a visão do sim, o negócio é importante e eu estou aqui para viabilizar o negócio. E aí, para complementar, eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com profissionais que lidam com risco, e não tem a ver só com CISOs de segurança, tem a ver com governança, tem a ver com compliance, tem a ver com todo profissional que lida com risco de qualquer operação, que a parte mais fácil é dizer não. A mais difícil é você dizer como o negócio vai acontecer sem risco. Não é isso? Então, quem aproveitar pega... só que ainda mais os dois que vieram de um grupo francês, né? Um grupo francês super tradicional, com burocracias muito maiores do que aqui do Brasil, com sistemas de controle muito mais forte, e principalmente Fabiano Félix, assim como eu, a gente participou desde lá da época que era mato, começamos nesse grupo desde o início aqui do Brasil. Então acho que vocês têm o Félix principalmente, o Michel, também trabalhou em 2 empresas do grupo, né, tanto no banco quanto na seguradora. Vocês têm bastante experiência, bastante o que comentar e que ajudar a gente aqui.
eu acho que cyber tem 2 momentos, né? O primeiro momento que, antes da transformação digital, nós de cyber fomos doutrinados a dizer sempre não para o negócio quando vinha com uma solução, né? As empresas eram uma caixinha, não tinha conexão, quase não tinha conexão, e depois da transformação digital, as empresas ficaram abertas, né? Viraram aeroportos, né? Com diversas entradas, diversas conexões, diversos parceiros. E aí eu vejo que o profissional de cyber, ele passou a ter um papel importante, que ele precisa começar a entender o negócio. Coisa que antes ele ele tinha um perfil mais técnico. Ele passa a ter um perfil que precisa entender o negócio, entender a necessidade de negócio, né? Para poder dar uma solução factível, né? Senão o negócio começa a implementar soluções e deixar você de lado, né? Então, óbvio, né? Um bom processo de gestão de risco também passa a ser essencial, porque você não vai gastar $1 milhão para proteger uma nota de R$1, a não ser que seja a primeira nota de R$1 fabricada. Então, assim que eu começo a ver cybersecurity, né? Próxima do negócio, entendendo o negócio e fazendo um bom processo de gestão de risco. Boa, boa. E acho que completando um pouco dessa ideia, né, no fundo tem um vínculo. Nos últimos 5, 7 anos, a percepção ela mudou porque o mundo mudou, não só as empresas, né? A gente falou da transformação, a digitalização é parte do nosso dia a dia, né? Então, a gente vai ter umas trocas muito legais aqui, que vamos dar alguns exemplos, mas a percepção não é simplesmente de companhia, qualquer um de nós hoje está ligado a isso. A segurança, ela está intrínseca nas nossas relações hoje diárias, né? Então, o próprio CISO saiu desse papel do não pode, simplesmente um bloco, para um parceiro. Eu vou mais além, não é simplesmente se envolver com o negócio. É o negócio entender que nós somos parte dele, né? É uma via de mão dupla. Então, eu acho que a grande mudança é o entendimento de que eu não posso mais deixar a segurança cuidando da segurança. Eu vou até além. Você usou a palavra cyber, que é muito legal. Nós já estamos falando muito mais de IT risk, que é mais do que cyber, né? Porque o cyber é a visão tecnológica. O negócio não vive só de tecnologia, por isso que o IT risk ganhou essa grande proporção. Eu acho que esse é o grande warm-up dessa conversa aqui. Indo nessa linha, uma das coisas que aconteceram nos últimos 10 anos, na verdade, até mais, né? A gente está ficando mais velho, a gente fala 10 anos, mas na verdade quando a gente olha é 15, 20, né? Sim. A gente gosta de falar 10 anos, que é para parecer mais... Por favor. Mas desde que surgem metodologias que diminuíram o ciclo de processo de desenvolvimento e que tinham foco na descentralização. Na verdade, antigamente, você tinha planos digitais, planos de desenvolvimento de tecnologia nas empresas, consolidados, centralizados. Em algum momento, isso se tornou muito descentralizado, departamental, eventualmente. Então, quando você vai a grandes corporações, você tem desenvolvimento de produtos digitais que são departamentais. Não são alvo de uma estratégia centralizada da empresa, né? E aí, isso, como você muito bem falou, Michel, assim, aumentou o nível de conexões e de comunicação com o mundo externo, né? Porque, na verdade, o risco vem muito da comunicação com o mundo externo, né? Sim. E aí, assim, se tornou mais difícil, né? Porque, na verdade, antigamente você tinha um caminho que era cuidar de uma operação centralizada, uma determinação estratégica centralizada. Agora você tem diversas ações e diversos projetos agindo de forma descentralizada e que pode ter um furo que você não está vendo. Pode ter uma comunicação que você não está vendo. Então, e acho que aí também o Félix traz uma coisa importante, que é se o cara não observar você como parte da cultura, da performance do produto que ele está construindo, ferrou. Porque se o cara não pensar assim, cara, vem cá, eu tô criando aqui um produto que comunica com o mundo exterior, que tem diversas conexões e que, por isso, pode ter algumas vulnerabilidades, porque faz parte do negócio. Quando você constrói um prédio, se você não botar uma grade, você está aberto para o exterior. Se você não colocar uma câmera, você está aberto para o exterior. Você tem que cuidar da segurança do prédio que você está construindo. Se esse cara não entender que, olha, eu preciso entregar um produto seguro, porque senão também é o meu produto que está sendo questionado né, ele não vai conseguir
não vai ter sucesso na empreitada de performance do produto dele, né? Assim, como é que é esse desafio da descentralização? Boa. A governança é importante, né? É importante também passar a visão que sai muito mais caro você consertar depois do que consertar antes do produto ser lançado, que a gente chama de Security by Design, né, na nossa área. Uma coisa também que eu venho falando há um tempo, né? Você falou a questão de monitoramento, né? Hoje tem o monitoramento da volumetria do negócio, tem a volumetria de cyber e tem a volumetria de fraude, né? Então são monitoramentos isolados, podemos dizer assim. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você não tem um monitoramento holístico, né? Você tem um monitoramento de negócio naquele momento que está anormal, né? Realmente, você pode estar tendo naquele momento uma campanha de negócio, ou você pode estar tendo um ataque cibernético, ou você pode estar tendo um nível transacional da sua empresa em relação à fraude pode estar tendo algum desvio, né? Quando você tem um monitoramento holístico, né, onde você vê tanto negócio como cyber e fraude no mesmo nível, a partir do momento que você vê um desvio de negócio, você pode estar tendo um ataque cibernético ou você pode estar tendo um desvio de fraude. Então, assim, quando todo mundo está trabalhando junto nesse nível de monitoramento, fica muito mais fácil você identificar, né? Quando há uma anomalia, né? Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana. Essa semana teve saiu nas mídias sociais, né? Super ataque, né? Um super ataque no mercado financeiro que pode chegar a 1 bilhão. Assim, não são fontes oficiais, mas já estão falando em 1 bilhão, né? Então, falam em uma vulnerabilidade numa empresa, falam em um acesso privilegiado e falam que a fraude começou em uma empresa terceira. Né? Então, é o que sabemos até agora. É o que nós sabemos até agora, tá? Mas uma coisa que chama muita atenção é a questão do monitoramento, né? Como demorou para identificar essas transações que chegam a ser comportamentos anormais, transferências anormais. Então, assim, volto a afirmar, né, a importância de ter esse monitoramento holístico. Ou seja, a gente está falando de você preparar o produto, na verdade, a aplicação, preparar para um ataque, mas ele assim, não tem como você preparar tudo. Então, além de você preparar o melhor que você puder para o ataque, você precisa ter um plano para acompanhar aquilo e entender quando esse ataque está chegando. Porque não é tão óbvio, né? É isso. Isso. Exatamente. Você pode identificar no monitoramento do negócio, você pode identificar no cyber, você pode identificar em fraude. Né? Esse monitoramento só com SOC hoje em dia já não adianta mais. Não. Que é onde vem a inteligência artificial que consegue ter uma resposta muito mais rápida do que o humano. Você precisa analisar o comportamento. O comportamento é a palavra. Gente, acho que isso é interessante até porque acho que pega um gancho que é importante, né? Dependente, a gente está falando aqui de indústrias diferentes. Então, indústrias elas também têm necessidades, velocidades, né? E também tamanhos, né, pessoal? Então, um tem mais apetite, outro tem menos apetite. Então, eu falo que, muita da discussão aqui, a gente tem que sempre procurar comparar laranja com laranja. Parece óbvio, mas o óbvio às vezes tem que ser dito. Governança é sempre a palavra-chave, né, pessoal? Porque o que eu sinto muito nas conversas todas é quem são os nossos pares que sofrem mais, onde a governança é mais fraca. Né? Eu trabalho com um grupo muito governado, então qual é a grande vantagem? Eu tenho suporte executivo, isso facilita. Né? Nosso modelo não é descentralizado, mas mesmo descentralizado, a governança faz parte, porque sem dúvida. Às vezes é uma questão de vantagem competitiva poder transformar em silos. Então, a gente pensa muito, o silo é errado. Não, errado é não saber que o silo, como é que ele se comporta, como é que a gente mede. Comportamento é a palavra, porque o resto são indicadores que isoladamente nos trazem uma foto, né? Mas a composição deles é o grande segredo.
Estamos gravando aqui no dia posterior a esse grande evento, que certamente vai gerar um monte de lições para a gente, vão aprender muito, muito com isso. E dos mercados, provavelmente o mercado mais regulado que nós temos hoje. É verdade. Né? É muito a cibersegurança. E um dos mais regulados do mundo, né? E batendo na porta das pessoas comuns. Eu acho que o mais interessante dessa conversa toda aqui foi a gente falou, a segurança hoje já é parte do dia a dia. Talvez para algumas pessoas, a primeira vez que ela fala, puxa, saiu do filme e está no jornal. Aconteceu aqui, aconteceu no Brasil. Então é uma dinâmica e uma ótica diferente, né? Eu acho que é isso que a gente está vivendo hoje. Uma visão diferente dizendo aquilo que não serve mais. Eu acho que vale um exemplo. Aqui numa conversa com amigos, a ideia de Data Loss Prevention. Qual é a grande brincadeira, vamos chamar assim? A gente tem que chamar de Data Leakage Protection, porque se o cara quiser vazar, ele vai vazar. Então a gente está muito mais preparando para o acidente, né? O sem querer, porque é claro que o fraudador ou qualquer coisa similar, ele vai se empenhar muito mais do que a gente. Nosso trabalho é sempre estar pronto, mas eles, em geral, são muito melhores do que nós. Então, o tal do comportamento é a palavra-chave. E se me chamou a atenção, acabou que o exemplo que vocês trouxeram me chamou a atenção para uma questão da governança, que é a clareza na comunicação. Perfeito. Porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, a gente está numa empresa de bens de consumo, de algum tipo de bens de consumo via e-commerce, por exemplo, né? E aí o time de marketing resolve fazer uma campanha importante e você não sabe. Então, você que está monitorando, assim, você percebe o quê? O que está acontecendo? Vamos imaginar que a campanha dê certo. Seja uma campanha exitosa. Ou seja, que traga muito tráfego, traga muita movimentação, traga muita transação para o e-commerce que você toma conta. E aí você olha e fala assim, o que aconteceu? Que ontem o comportamento era esse e o negócio bombou aqui de um dia para o outro. O que está acontecendo? Né? Se você não tiver comunicado daquilo, você ajuda a preparar aquele momento e a próprio monitoramento não é surpreendido. Né? Ou seja, você não toma um susto, de repente você pode até tomar uma decisão com base numa alteração de comportamento, porque você não sabe o que gerou a alteração de comportamento. Pode ser uma coisa de campanha interna, uma coisa da própria empresa. Né? Então, a importância não só da governança no sentido de governo, no sentido de comunicação correta, adequada, de estar todo mundo na mesma página, né? De estar todo mundo olhando o mesmo lado, ou seja, vocês como parte do negócio e não como parte só corretora do negócio. Né? Como um parceiro, né? Um parceiro do negócio. Que cabe no negócio. Ou vocês estão na mesa da discussão de negócio, ou vocês não vão ajudar. É isso. Eu vou além, eu gosto da história da mesa, Érico. Não é simplesmente ser um parceiro, é parte. Eu também decido. Acho que um dos comentários que eu gosto é exatamente assim, né? A história que a gente fala do CISO não. O CISO é não porque ele se posiciona desse jeito e, ao mesmo tempo, também ele é enxergado como o cara que traz os problemas. Não é esperado que todo mundo na mesa saiba tudo. Ao contrário, a gente é o especialista. Claro. Então, se você me chamou, é para te ajudar. Eu não estou aqui para te barrar. Eu sou o especialista. Eu tenho que te ajudar a dar a direção. E tem hora que eu tenho que dizer, não, você não vai por aí. Assim, não, mas nós vamos perder a vantagem. Vamos discutir essa vantagem, vamos discutir o que está acontecendo. Né? Eu gosto da brincadeira, alguns grupos a gente fala sobre isso. O CISO doutor não, ele não pode querer virar o doutor sim. Eu gosto de ser o doutor por quê? Eu não vou ser não, eu quero saber o porquê. Se o porquê nessa mesa fizer sentido, a gente vai junto na questão. Vamos tomar o risco, vamos tomar as precauções, mas está compartilhado. O exemplo que você deu da campanha já aconteceu comigo no passado. Barrei uma campanha no meio, porque eu não sabia que era uma campanha, tratei como ataque. A marca está sendo atacada. Agora, o marketing me ligou. Falei, então, faltou conversa. Se tivesse me avisado, eu tinha me preparado para isso. Uma decisão que tem que ser dividida para que a gente esteja junto nela. Então, é um caso que, provavelmente, quem está ouvindo já passou por isso, não é o único nosso. E aí cai num ponto que eu digo muito, eu tenho sempre repetido o tema de que eu acho que a gente está alongando a percepção da transformação digital no Brasil, principalmente no mundo. Assim, o mundo já transformou. Sim. A gente que viveu os dois mundos, assim, quem está na casa dos... Eu tenho 50 anos, quem está na casa dos 50 anos viveu o que aconteceu, viveu o mundo sem nada disso que a gente tem hoje, né? E viveu esse mundo. Então, a gente transformou, a gente já sempre transformou. E aí, eu estou dizendo o seguinte, agora a briga é por performance. Sim. Não tem... assim, eu sempre cito o exemplo
Eu sempre brinco que eu moro aqui em Pinheiros, na rua do lado que eu moro, tem 23 restaurantes. Contagem no Google Maps. Você entrar no Google Maps, você vai achar 23 restaurantes ali. E outro dia eu fui em um deles e não gostei. Fui com a minha esposa em um deles e não gostei. Nunca mais eu vou. Tem mais 22. Isso. Então, assim, não tem. O cara não pode errar comigo, porque ali tem 23 restaurantes, 22 concorrentes. O mercado digital, ele virou uma performance. Você tenta fazer um login, abrir uma conta no banco digital. Se for pior do que o do outro, você vai pro outro, porque, na verdade, no final das contas, toda aquela briga por tarifa, aquelas coisas todas que aconteceu, não existe mais. Então, vou para esse banco me dá a tarifa melhor, isso tudo morreu. Então, a gente está brigando por performance. E eu tenho a teoria, aqui eu tenho uma teoria de que é performance digital? Ele é o correto equilíbrio entre 3 dimensões: custo, risco e time to market. Perfeito. Que é essa discussão que você falou agora. Perfeito. Que é assim, eu tenho uma campanha para lançar. É importante a campanha. Essa campanha traz dinheiro para a empresa, e essa empresa precisa de dinheiro. Né? E aí, assim, você senta na mesa e fala assim, tudo bem, eu represento o elemento risco aqui. Né? E em algum momento você tem um quadrante que você fala assim, cara, tem algum risco, mas vamos, eu vou estar preparado aqui. Se der problema, eu vou estar aqui. Mas eu sabendo, me preparo para poder qualquer acidente que vier no caminho. É isso. Porque uma hora você tem que falar assim, tá bom, vamos. Porque o time to market fala mais perto. Eu vou chegar para você e falar assim, pô, Félix, olha só, eu tenho que lançar esse produto. Esse produto eu tenho que lançar antes dos meus concorrentes. Ah, mas ele não está pronto. Beleza, mas nós vamos lançar. Me ajuda aí. Entendeu? Vamos nessa, porque tenta proteger o que der e fica atento. Sim. É isso? Esse é o conceito, não? Sim, eu acho que nós de cyber passamos a ter uma preocupação maior com a usabilidade, né? Dos clientes, né? B2C, né? Acho que hoje a inteligência está totalmente interligada na identidade do usuário, né? Que o Félix comentou agora há pouco, o comportamento do usuário, características ligadas a localização do usuário, as transações que ele sempre faz, os dispositivos que ele sempre acessa e assim por diante. Então, as aplicações hoje elas já têm essas inteligências para trabalhar e você vai criando as regras baseado nisso. Então, assim, não é mais aquela necessidade de eu quero fazer uma transferência, passou daquele limite, eu tenho que ligar para minha gerente para ela autorizar para eu fazer. Não tem mais isso, né? Antigamente você tinha. Eu lembro que. Antigamente você fala 5 anos atrás. Isso, rápido, né? E eu vou te falar que tem bancos que até pouco tempo atrás estavam fazendo assim. A gente está falando de uma mudança de curto prazo aí nessa história. Se você estava viajando lá na Europa, por exemplo, quebrasse seu celular, meu amigo, você estava lascado. Então, hoje já é possível, né? Tem ferramentas que aprendem o seu comportamento e você consegue fazer diversas transações baseado em análise de comportamento. E agora com o IA, né? Essa análise do teu comportamento melhor ainda. Melhor ainda, ela já responde os alertas, já responde a área de fraude, se tem algum desvio, já responde o SOC e assim por diante. E já toma uma decisão, inclusive. E aí, só pegar um gancho então, Félix, qual o papel do CISO nessa, não mais na transformação, né? Sim. Agora na performance? Perfeito. E você vê, isso está tudo conectado. A gente fala muito de velocidade, né, pessoal? Eu gosto desse comentário sobre os digitais, porque eu tenho filhas de várias idades, então desde de quem... E vai ser avô. E você avô em breve, exato. E eu tenho a primeira geração que realmente será digital. É a minha filha de 14 anos, porque ela já nasceu no mundo onde já era como é. Já é digital. A minha neta não vai ter sequer memória. Quando a gente fala sobre telefone e tipo de coisa, queria ter uma estranheza. Aqui a maior importância disso é que isso foi ontem. Né? Então tudo que a gente está vendo também vai mudar muito rápido. Né? Aí é uma grande ferramenta. Né? Vou brincar que a gente vai controlar aqui, não vamos falar só de porque senão a gente vira a bola da vez. Porque ela tem exatamente um lado muito bom tecnológico, mas também muitos desafios novos para a gente. Mas essa era uma pergunta que eu ia fazer, na verdade. Certeza que ela vem, né, gente? Não tem porque jeito. ela é importante. Não tem jeito, porque é o desafio. Isso. Não,
é o desafio da segurança e o desafio ético que vem Perfeito. junto com a IA hoje em dia. Bom, sobre o desafio ético, a gente podia fazer um podcast e falar só disso o dia inteiro, porque é tanta coisa para se discutir sobre o desafio ético da IA que, né, não cabe num podcast só. Mas isso aumentou muito o leque de problemas, né? Não tenha dúvida. De possíveis problemas. Lógico. E o papel passa por aí, por um pouco disso. Por quê? Lógico, de novo, indústrias. Tem indústrias que o time to market é diferente, tem indústrias mais que você pode ir mais devagar para chegar no mesmo resultado. E mesmo dentro da mesma indústria, né? Então, estou aqui no ramo das finanças. Um banco digital, a velocidade para ele é determinante. Um banco mais tradicional, a velocidade, ele vai ganhando velocidade com o tempo. Então, os movimentos são diferentes, né? No fundo, a lógica vai passar pelo apetite a risco, né? O quanto nós vamos tomar junto de risco, não é? O uso das novas tecnologias é muito legal. Eu faço sempre uma brincadeira com meus pares, na minha casa tudo é muito legal, mas aqui não é a nossa casa, aqui é a nossa casa com outro propósito. Então, a gente tira muitas lições do nosso dia a dia hoje, porque a tecnologia está lá. Quando a gente traz para cá, a gente vai fazer as perguntas. Cara, muito legal esse caso, mas será que vale a pena? Será que o nosso dado vai estar lá? Como é que a gente trata essa questão? Então, ninguém aqui quer tirar velocidade. É achar a velocidade adequada para o nosso tamanho. Eu sempre falo muito dessa visão, né? Eu acho que esse é o grande desafio. IA, como tecnologia, é excelente. Claro. Mas a gente não conhece ainda, né? Então, a cloud foi esse movimento, né, gente? A gente não vai aprofundar a ideia, mas assim, quem correu primeiro se deu bem em muitos aspectos, mas também bateu a cara em algumas coisas. Mas o seu Então, perfil onde eu tá quero claro disso. Quando a gente esteve naquele jantar lá que nós nos conhecemos, esse foi um assunto da mesa. Nós estávamos na mesma mesa, além do futebol, esse também foi um assunto da mesa. E que falou muito sobre essa questão da adoção da nova tecnologia, né? Claro. E óbvio que quando... eu tinha um amigo meu que brincava que dizia assim, quando inventaram o avião, todo mundo achou que todo mundo ia se locomover com o avião. Perfeito. A primeira percepção, nossa, temos um avião, vamos voar agora. E é aquela coisa meio Jetsons, né? Lembra daquele desenho Jetson? Que todo mundo ia ou Star Wars, né? O carro é o negocinho que voa. E depois a gente vê que a realidade, ela vira isso aqui. Tem ônibus, tem carro, tem avião, tem barco, tem tudo que a gente tem que ter para poder se locomover. Alguns usam avião, nem todo mundo usa avião. O ponto agora é que cada nova tecnologia vem acompanhada de um alvoroço, e cada vez mais, né? Um alvoroço de que tudo vai mudar. Perfeito. Ontem eu estava no almoço, em que com um VP de tecnologia, que me falou o seguinte, que tem a mesma visão, mas que falou assim, mas a IA parece que caminha para um pouco diferente, porque efetivamente as aplicabilidades já estão muito visíveis no nosso dia a dia, né? Então, no final de contas, não tem jeito, sempre para em IA, mas o tamanho da vulnerabilidade de Shadow IA e do que está rolando, a gente não sabe ainda, né? A gente não tem muita noção. Né? É um desafio novo que vem nessa história, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Aí, como é que eu imagino? De novo, uma ideia de governança. Como é que o negócio quer, como é que a gente quer estar lá, né? Tem as minhas preocupações, mas de novo não é o barrar, não é o doutor não, é o doutor por quê? Faz sentido? Vamos testar? Vamos juntos? Vamos fazer um piloto? Vamos de tal jeito? E, de novo, isso não é uma crítica, é um conjunto de decisões. O que não pode, aí eu penso muito no papel do CISO, se eu falo sim para tudo, eu também estou jogando todo mundo no fogo. Se eu falo não para tudo, eles vão me dar um drible. Então, é sentar à mesa, mas também saber ser firme. Mas você acha que houve uma mudança no comportamento do perfil do CISO de 10 anos para cá? Vocês precisaram... Você que acompanhou a evolução dessa disciplina, né, nos últimos 20 anos, você acha que o cara que cuidava disso há 20 anos atrás é diferente do cara que cuida disso hoje? Até o perfil. Não né? só pelas novas tecnologias, Sim. mas por essa visão de negócio. Você acha que o cara, no início, era um cara com foco total em risco e depois se tornou um cara de negócios? Eu acho assim que até isso vem muito CISO. Pegar o exemplo do Félix e do Michel. Eles vieram de uma área técnica. Eles vieram muito com a visão técnica. O Félix, a gente cresceu junto na empresa. E migrou, né? Migrou aquele cara que era um administrador Linux, um administrador Unix. Esse cara que fazia ACL lá no Linux para bloquear as entradas, que tinha um proxy lá do Squid no Linux para permitir ou não acesso à internet. Esse cara, de repente, ele se viu numa posição executiva. Sim. E foi a evolução. Como, acho que aproveitando a pergunta essa mudança, né? E o que vem para frente ainda? Como que vai ser isso daqui para frente? Tá legal. Vou começar e eu passo aqui para o Michel. Cara, e esse acho que é um grande ponto importante, né? Por isso
que hoje eu gosto mais de falar da visão de IT Risk. Quando a gente fala da visão cyber, né, e a gente discute muito isso. Quando você olha para a visão cyber, o cyber ele sempre olha com o técnico vem primeiro. Né? E, gente, foi técnico, é uma delícia ser técnico. A gente sempre tem aquela veia. Né? Mas quando você fala de IT Risk, você olha de que nem tudo se resolve na tecnologia. Acho que essa é a primeira grande visão. Não é isso? Riscos podem ser tomados. O Michel usou bem a história do... Eu até simplifico, né, Michel? Mesmo na lógica, não deveria custar $1 para proteger $1. Não precisa nem ser 1 milhão para proteger um. Sem dúvida. Né? Já não deveria custar na sua natureza. Mas o técnico vai falar, não, a vulnerabilidade tem que ser 100% fechada. E a gente, quando olha para risco, olha para mitigação, outros fatores, né? Você controla, assim, esse risco é aceitável. Eu acho que a transformação passou por aí. É muito interessante porque, falando do perfil do CISO, eu vou chamar de 2 maiores grupos. Tem o pessoal que veio do técnico, né? Veio do, igual eu falei, do ProdSec, de repente eu estou entendendo um pouco mais o negócio, eu estou participando, e tem o contrário, o pessoal que veio de controles, né? Veio às vezes de uma área até legal, porque é isso, compliance. Então, tem 2 tipos de viés. Quem veio mais de controles, tem mais essa visão negócio, mas menos tecnológica. Quem veio do técnico está aprendendo o negócio. Então, hoje é um misto das coisas, porque na sociedade é o que está acontecendo, não é simplesmente nas empresas. Eu concordo aqui com o Félix, né? Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho focado em gestão de risco, dependente da sua formação, se é mais técnico ou menos técnico, tá? Eu acho que quando você vai falar com um executivo, ele não quer saber de bit, de byte, ele quer saber quanto que ele vai perder, o que ele tem que proteger e se faz sentido ele investir, sim ou não. Né? É isso que ele quer saber, no final. Mas eu também acho importante, e eu vejo, tá? Nos últimos fóruns que eu participo, que tem uma desvalorização do técnico. Eu acho que não pode desvalorizar o técnico. Eu concordo com você também. Eu acho que a gente que é mais técnico, que veio lá que sempre gostou de estudar, sempre se interessou, sempre gostou um pouco do bit do byte, eu acho que não pode perder essa essência. Porque você sempre está conversando lá com o chão de fábrica, né? Lógico. E você tem que saber conversar com ele, tem que saber escolher a melhor solução lá para sua empresa. Não comprar só as soluções da moda que eu costumo dizer, né? Você tem que comprar a solução que faz sentido para sua empresa, né? E para saber gerenciar bem o seu budget, né? Então, eu acho que vocês fazerem uma boa gestão de risco para saber falar bem com a sua diretoria e não esquecer o técnico, eu acho que é essencial. Sem querer desvirtuar o assunto da conversa, mas me explica melhor essa questão da desvalorização do técnico, dessa visão de desvalorização do técnico. De onde você acha que vem isso? Que evidência você viveu que demonstra isso? Eu vi que você concordou também. Se quiser colaborar, colabora aí. Acho que o Félix vai gostar de falar bem disso. Porque eu conheço bem ele, eu sei que ele é bem metódico, né? Ele gosta de metodologia. Não, é que você vai em fóruns, tudo, e hoje, pelo menos na minha área de cyber, o pessoal fala muito em entendimento de negócio, que faz todo sentido, tá? Mas eu falo muito das ferramentas da moda, tá? Mas eu não vejo o pessoal discutindo métodos, né? Metodologia. Não vejo isso, sabe? O pessoal se aprofundar tecnicamente. E alguns fóruns, vou ser bem sincero para você, eu geralmente estou passando muito para minha equipe porque, puta, chegou muito mais do mesmo, né? Você vai e você não acaba acrescentando muito para sua carreira, assim, sabe? Em relação a alguns fóruns de cyber. E é assim que eu tô vendo. Completando um pouco da ideia, né? Eu acho que quando a gente pensa na desvalorização do técnico, eu entendo o sentimento, porque como hoje a gente fala muito, só colocar a ferramenta que ela faz. E não é assim. Não é, pessoal? Ou a IA vai substituir o técnico também. E é mentira? Não. A questão é como isso vai ser substituído. Né? A grande questão hoje, usando o gancho da IA,
é como você sabe que ela está certa. Se eu não tiver um bom técnico, eu nunca vou saber que ela está certa. Então, ela não é, quando a gente fala substituir, não é a substituição tradicional, pelo menos não hoje, né, gente? O futuro vai abrir muitos campos ainda, né? Mas ainda tem o que ter, é muito mais a velocidade e otimização do que a substituição tradicional. Eu, como fui um técnico de carreira, né? Quando eu acendi a gestão, a grande dúvida do pessoal foi assim, nossa, o Félix vai mandar todo mundo que não é técnico embora, que ele só gosta de técnico. Pelo contrário, foi a maior coisa que eu disse para todos. Eu falei, eu preciso de vocês. Porque o técnico, ele é bom sendo técnico. Você vai ajudá-lo a governar, você vai ajudar a organizar, você vai mostrar para ele a importância de um controle, qual é a régua que ele tem que ter. Traçando para a área do futebol, atacante bom tem que fazer gol, não tem que marcar ninguém. Zagueiro tem que zagueirar, vai pegar a bola e vai jogar lá na arquibancada. É exatamente o que eu digo. Se o técnico for o Fernando Diniz, não, que ele tem que ser jogando. Pronto. E essa é a ideia da brincadeira. Então, assim, o técnico ele tem que ser valorizado porque ele acabou dizendo exato, porque o risco da gente falar da mitigação é não se está mitigado, não precisa do técnico, não, ao contrário. É o técnico que nos permite trazer a luz. Então, eu acho que é um equilíbrio mesmo. Eu pego a percepção, ou como a gente está dizendo aqui hoje, brincamos um pouco do jantar, né? Os fóruns grandes acabam sempre ficando repetitivos, talvez está faltando aquela coragem de falar o diferente, né? Porque falar o diferente pode gerar uma visão mais polêmica, o entendimento. Quando o Félix fala aqui do doutor Porquê, por exemplo, o cara já está questionando, já é inimigo do negócio. Pelo contrário, eu vou usar o que eu falo tradicional, né? Nós aqui somos o capitão do navio da segurança. Quando o mar está bravo, se eu deixar o leme solto, ele vai para qualquer lugar. Mas depois, quando cair no buraco, poxa, o nosso capitão não segurou o leme. Então, nos momentos difíceis, é que a gente segura firme. Fala, é para cá que tem que ir. Vai ter gente jogando contra no sentido de entendimento, eu falo, né? Eu falo que dentro da empresa, é claro que cada área tem, eu vou chamar do seu interesse. Tem seu interesse individual para compor. É como ela está sendo medida, né? Perfeito. A gente ainda é medido. É, lógico. Então, a ideia da negociação e mostrar o valor também do técnico passa por aí. E como é que eu trago o valor do técnico? Não é falando o percentual de antivírus que está coberto. É dizer o que acontece se o call center ficar parado a meio-dia. Que é qual é o ROI do negócio, né? Exatamente. É a brincadeira do ROI. É que custa você ficar uma semana sem emitir nota fiscal porque alguém tomou conta do sistema. Então, esse. No final, essa é a brincadeira. É né? isso. E na transformação que a gente falou, passa por isso. Talvez a gente, técnico, falava do antivírus, o cara fala, bicho, até sei que é um antivírus, mas tanto faz atualizar ou não atualizar. É o misto das coisas. O técnico é uma vacina, né? O que é uma vacina? O técnico é a base de tudo. Eu acho que você trouxe um ponto importante. Estou até lendo um livro que fala sobre isso, e um livro que eu adoro, que eu até estou lendo com o pessoal lá da Kigel, que é a disciplina de execução lá do Rancharan, fala muito sobre isso. Durante muito tempo, a gente teve a visão do líder, do líder, é o líder você SA, né? Que é o líder que é o cara, é o super líder, né? Então o cara senta numa cadeira de líder, ele passa a ser o cara que entende todos os assuntos que estão ali embaixo dele. E a gente perdeu, agora eu acho que isso meio caiu em desuso, mas a gente perdeu um pouco a percepção de que ser líder justamente é você juntar pessoas que complementam você. Perfeito. Entendeu? Que é você juntar... Cara, eu não sou tão bom nisso aqui, então assim, eu preciso trazer alguém que me ajude nisso aqui. Eu não sou na mão naquilo ali. Então assim, porque no final das contas, nada mais é do que você juntar gente competente embaixo de você. Porque você não vai ser bom em tudo. E se você achar que é bom em tudo, tem das duas uma. Ou você está em auto-engano, ou você está enganando alguém. Ou você está enganando alguém ou a si mesmo. E provavelmente as duas coisas. As duas coisas. Talvez as duas coisas. Mas esse é um ponto que também vale outro. Mas vale outro podcast. Mas a minha visão aqui hoje, quando eu vejo isso tudo, vocês falaram isso tudo, é como é que a gente... É justamente essa busca de equilíbrio. Assim, como é que a gente... porque você falou muito aí no final de equilíbrio em time to market e risco. Perfeito. Né? A gente deixa a dimensão custo fora, porque o custo entra em algum momento. Que na hora que você vai escolher... Porque numa hora você junta assim, eu tenho que trazer uma ferramenta ou uma solução para isso, porque eu preciso lançar esse produto o mais rápido possível, e aí tem um fator custo, que é essa ferramenta custa isso, que de repente custa mais do que uma outra que resolveria parcialmente o problema. Então, no final, você olha toda essa equação e fala assim, cara, qual é a melhor equação possível de equilíbrio? Eu digo para eles assim, meu sonho era entregar um gráfico, sabe aquele tipo de gráfico 3D, em que você estivesse medindo risco, custo, time to marketing com algum nível de métrica para poder buscar o equilíbrio nesse negócio.
E isso é o meu sonho, de repente um dia eu chego lá. Mas o ponto é, as pessoas que envolvem esse ponto são importantes. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer. A gente vive no Brasil uma grande crise de produtividade. Enorme crise de produtividade. Também vale outro podcast, mas eu sou um crítico ferrenho ao modelo educacional vigente no país. A escassez de mão de obra. Na verdade, a escassez de mão de obra é consequente do modelo educacional. Ela é o fim da fila, né? Porque a gente não forma mais. A gente não tem mais centros técnicos, as escolas técnicas morreram no caminho. Quantos eu vejo na nossa geração? Às vezes eu vejo, pega um CISO, pega um diretor, pega um CTO, pega um cara que nasceu numa escola técnica. Que começou numa escola técnica de processamento de dados, de informática lá atrás, né? E que desenvolveu, estudou e tal, aí chegou a uma posição de executivo. A gente não vai ver mais, porque elas estão caíram em desuso no Brasil, sabe-se lá por quê. Então, assim, é uma disciplina crescente. Ou seja, a disciplina de segurança é uma disciplina crescente. Que chegou, não vai mais voltar atrás. Ela só tende a buscar perfis cada vez mais diferentes. Daqui a pouco você vai ter que ter um especialista de segurança para IA, um especialista de segurança para uma coisa, para outra. Então, assim, mudou, tudo vai crescer. Como é que vocês estão lidando com isso? Porque, corrija-me se eu estiver errado, a minha percepção é que a gente tem escassez de mão de obra e de capacidade produtiva no Brasil, ou não? Boa, tá? Eu acho que a gente tem escassez de mão de obra no Brasil. E a gente tem, que eu vejo, tá? Não estou generalizando, pelo amor de Deus, mas eu vejo uma geração também que emocionalmente tem um certo, uma deficiência também, tá? Não sei porquê, tá? Mas tem. E também eu vejo também não tem tanta curiosidade. Eu lembro que quando eu fiz colégio técnico, tá? Pois é, olha. Acho que nós todos aqui fizemos. Eu lembro que quando eu fazia estágio, eu estava no meu primeiro emprego, eu lembro que eu batia o cartão e continuava trabalhando porque eu estava aprendendo, achava aquilo o máximo, entendeu? Eu era apaixonado por aquilo, achava que era a oportunidade da minha vida. Era a oportunidade da minha vida. Mudou muito isso. E hoje eu já não vejo o pessoal tão interessado. Eu já falava, tem como vir sábado? Ia no sábado, que pra mim aquilo era menos diário, entendeu? Tem uma história que eu vou contar, desculpa te interromper, um pequeno parênteses. Uma vez, no início da minha carreira, a gente teve um problema lá. Eu trabalho em informações gerenciais, e teve um problema, e o meu chefe pediu para eu trabalhar no dia 24 de dezembro, de manhã, só. E eu me lembro que eu fiquei orgulhosíssimo. Cheguei em casa e contei pro meu pai, vou ter que trabalhar amanhã. Eu era estagiário também. Meu pai, eu falei assim, não. Porque a minha sensação era, se o cara me pediu para trabalhar amanhã, que eu sou importante. Que eu tô fazendo alguma coisa importante, né? É engraçado. Isso mudou. Eu também, eu não sou um crítico eu tomo cuidado com as críticas porque é uma geração que enxerga as coisas de forma diferente e a gente também tem que aprender com eles. Perfeito. Porque talvez a gente tenha passado do ponto em alguns momentos nesse caminho. Mas o fato é que a curiosidade nos moveu muito no caminho. Sim. A ânsia por informação nos moveu muito no caminho. Sim. E voltando no assunto que você também falou em relação à baixa produtividade, também concordo. Por exemplo, hoje o pessoal compra uma ferramenta, né? Só que eles não analisam se vai ter o tempo de implementar a ferramenta até a renovação. Né? Então, por exemplo... Usá-la toda, né? Usar toda. E o dinheiro é escasso. Sem dúvida. Então, você tem o processo, né? Você tem a maturidade, né? E você tem que usar a ferramenta. Você vai ser cobrado por aquilo, né? E eu, nos meus últimos trabalhos, o que eu venho fazendo? Quando dá, né? Óbvio. Eu implemento sempre o processo, eu verifico se tem algo parecido open, amadureço a ideia, e depois eu vejo uma ferramenta de mercado, vou lá e plugo. E nos últimos tempos eu tenho tido sucesso. Como eu estou agora implementando um processo, uma ferramenta de DevSecOps. Eu comecei com o processo, comecei com ferramentas open, deu certo, os desenvolvedores aderiram, né, porque você
aplicar uma cultura de DevSecOps é super A difícil. curva de adesão é difícil, né? A curva de adesão é super difícil. Eu vi o que eu precisava melhorar, onde eu tinha que estabelecer melhorias, né? E aí sim eu fui buscar uma ferramenta e não acabei perdendo dinheiro, podemos dizer assim. Legal. O que é interessante nessa conversa, gente? Eu brinco que eu sempre evito quando a gente fala das questões geracionais, porque para a geração do meu pai, eu também fui mole, do meu avô também foi, é tudo normal. É claro que tem uma transformação, ela é maior do que a gente enxerga, é uma geração que foi criada para ter felicidade, é um pouquinho diferente. Esse vale os 2 podcasts. E ainda estamos falando de um momento pós-pandemia, né? Não que tenha dúvida. Ainda tem uma colaboração. Não tenha dúvida. E a curiosidade, só pegando o gancho, também mudou, porque hoje a resposta é muito mais rápida. É isso. E o ponto é velocidade. Eu ia chegar nisso. As coisas estão sendo tão rápidas que todos, na verdade, nós, de alguma forma, estamos sendo afogados. Entende? Tudo hoje é velocidade. É tudo time to market e velocidade. Tem que aprender, a tecnologia chegou. Tem que responder rápido. Tem que responder rápido. Tempo de maturar é muito complexo. Então, o equilíbrio entre o que é possível e aonde eu quero chegar é importante. E isso afeta muito as equipes, pessoal. Eu tenho equipes de todas as idades, então a vantagem para mim é que eu tenho desde o estagiário a pessoas que já são aposentadas, então eu aprendo com todos eles, eu digo. Sem dúvida. Né? Sempre. Uma pessoa me disse outro dia que eu acho que é sensacional, principalmente quando os times são pequenos, pessoal. Ele falou assim, Félix, você conseguiu juntar um time de boas pessoas, não de pessoas boas. Então hoje eu traduziria da seguinte forma. O soft skill é o grande elemento, porque a técnica eu te ensino. Né? Eu te ensino a fazer o trabalho. Agora, se é uma pessoa versátil, se é uma pessoa colaborativa, né? E aqui não é fluff, né, gente? Não estamos enfeitando. Faz diferença principalmente em times pequenos. Né? Não é a história de criar uma família, não é isso que nós estamos pregando aqui. Mas é entender que todo mundo é parte, tem o dia ruim, tem o dia que a pressão bateu. E nós estamos lançando os jovens, às vezes, ainda não estão maduros, seja por erro de formação, seja porque não dá para esperar. Porque é muito rápido, exatamente. Exatamente. Eu lembro o quanto. Eu acho que essa é uma mudança importante, muito mais do que a discussão geracional, no aspecto comportamental. Tem um aspecto do ensino técnico também, que é uma crítica que eu tenho a queda do ensino técnico brasileiro de uma maneira geral, né? Se você pegar todos os índices de formação técnica no Brasil comparados com países desenvolvidos, nós estamos atrás em todos. As pessoas não querem se formar e olha que nada, eu tenho uma teoria que nada incluiu tanto quanto a tecnologia. Não tenho dúvida. Nada. Não tenho dúvida. Nada incluiu tanto pessoas no mercado de trabalho, famílias que estavam em classes sociais menos privilegiadas e que foram inseridas no mundo por conta de tecnologia. Eu tive muito isso na minha empresa antes e vi muito isso na Kigo. Pessoas que cresceram, conseguindo comprar as suas coisas porque para a tecnologia. Nada inseriu tanto. Ao mesmo tempo que nada inseriu tanto quanto a tecnologia, você tem cada vez menos gente, cada vez mais déficit de profissionais. Então, o ensino técnico é uma coisa. O comportamental, que é uma discussão longuíssima, não é verdade? Tem a ver com um monte de coisa. Mas, basicamente, acho que a necessidade da velocidade e a necessidade da assertividade na velocidade. Mais difícil do que ser feroz é você ser assertivo na velocidade. É isso aí. Porque, outro dia eu estava brincando, tem um amigo meu que escreveu um livro sobre o que é liberdade para um empreendedor. E aí ele me pediu para dar uma entrevista e teve um pequeno documentário sobre o livro dele e eu fui lá dar uma entrevista no documentário. E aí a moça, em algum momento, perguntou assim pra mim, o que é liberdade pra você? Aí eu falei assim, bom, eu tenho 50 anos. A liberdade nesses 50 anos mudou várias vezes, né? Quando você era criança era uma, quando você era jovem era outra, depois, né? O que era liberdade? Pra mim, hoje, a liberdade é poder dizer que eu não sei. Porque essa sensação que eu tenho é que eu tenho que saber tudo o tempo todo, eu tenho que ter uma resposta pra tudo o tempo todo. E rápida. Então, qualquer assunto que surge na mesa, tem que escolher um lado ou outro, o tempo todo. E isso me incomoda demais, porque eu adoro falar assim, peraí, não sei, deixa eu estudar esse caso aqui, deixa eu ler. E talvez não tenha mais tempo. Isso. Então, como é que você consegue adequar? E a gente tem um podcast aqui que eu participei com o Igor, vice-presidente da Cogna, que é nosso cliente, que a gente falou muito sobre educação e sobre os desafios de educação com a chegada da IA. E está lá no nosso canal e
pessoal que se interessar. Que a gente falou muito sobre isso, assim, como é que a gente lida com a questão educacional da população brasileira, no momento com a IAS sendo um negócio poderoso, né, que pode, inclusive, diminuir a distância entre quem pode pagar um colégio bom e quem pode pagar um colégio ruim. Mas se você não tiver um direcionamento para áreas que são relevantes nesse momento, a gente vai continuar tendo uma problemática de gente, né? E aí, assim, como é que é um dos certos da questão aqui. Como é que vocês lidam com as pessoas, treinam as pessoas, buscam as pessoas com soft skill para treinar a técnica? Esse é o lance? Até deixar um recado para quem está acompanhando a gente aqui, que quer entrar nessa área, né? Quer ingressar, quer aprender. Qual é o recado para essa galera? Né? Qual é o recado, o conselho que vocês dão para eles? Eu uso algumas táticas que vem dando certo já há alguns anos, né? Quando eu quero um profissional específico, eu entro em grupos de estudos e, por exemplo, eu quero um APSEC, né? E eu não tenho orçamento para contratar um APSEC já pronto, vamos dizer. Aí eu entro em grupos de estudo e fico vendo um profissional lá que está se destacando, que fica perguntando, que fica, né, fica interessado. Inclusive, montei equipe assim, tá? Legal. Já montei. Outra tática que eu uso, por exemplo, eu estou precisando de um profissional de SecOps. Um cara com um perfil de infra, dá para a gente treinar e trazer para SecOps, geralmente, tá? Outra coisa que dá para fazer também a gente tem uma rede de relacionamento de CISOs, né? E troca sempre currículo, um fala para o outro quem tem um talento aqui, um talento ali. E também já aconteceu, inclusive tem um profissional na minha equipe hoje, que foi indicação de um grande amigo meu, menino super talentoso, tá indo super bem, em menos de um ano ele foi promovido. Então, essas são as três, vamos dizer, são as três diretrizes que eu utilizo para montar meu time. Quando eu não tenho bons budget assim para trazer profissionais já prontos de mercado. Já. Eu vou pedir um exemplo mais na prática, Félix. Meu filho vai completar 18 anos e vai ingressar na faculdade ano que vem. Se ele chegar para você e perguntar assim... Qual a faculdade ele vai fazer? Primeira pergunta. Alguma na área de TI. Ele ainda não sabe. Boa. E bom. Vamos pegar assim e ele chegar aqui, pôr ele para conversar contigo, Félix. Ele fala assim, Félix, para onde eu vou para ser um cara de segurança, um cara CISO igual você é? Legal. Gente, quem me conhece sabe que eu respeito as formações, mas eu sou cientista da computação. Eu começo por aí. Né? Então, primeiro, ainda mais o jovem, não tenha pressa. A gente chama de novo o tal da pressa. Né? Eu dei muita aula em faculdades e, de novo, sem desrespeito, mas esses cursos de 3 anos e tudo, você queima etapas. Então, eu falo, você tem 18 anos, seja cientista da computação. Viu, Número 1. Exato, guarda aí. A minha filha está ouvindo, já sabe, já ganhou esse conselho. Né? Então, seja cientista, porque isso aqui é uma ciência. O que mudou é a aplicabilidade. Mas o tecnicismo... a proteção ao tecnicismo. Não tenho dúvida disso. E aí volta no ponto. Como é que você valoriza? O bom técnico é bom técnico. Hoje eu sou gestor. Então eu não sei mais fazer, mas eu sei perguntar. Né? Então, primeiro, seja bom na ciência, seja bom na base. Júlia está ouvindo em casa, sabe, tem os livros do André Boulard. O pai falou, leia, você não vai se arrepender. Né? Você vai abrir um mundo diferente. E é o mundo da oportunidade. Então, o que eu digo para todo mundo, né, não vamos aprofundar, mas eu vim exatamente de uma realidade onde a TI mudou a minha vida. De uma família muito humilde, de uma questão muito humilde, e todos que eu posso ter oportunidade, uma vez por ano, para todas as crianças de onde eu vim, a gente para trocar uma ideia. Eu estudei na mesma escola que você. O que mudou a minha vida? Foi a tecnologia, o software livre. Então, eu sou um pregador do software livre, fui. Né, hoje... Sou só gerente. Um libertário. Exato. Por quê? Porque isso mudou o que a gente entende hoje. Sem dúvida. Né? O software livre criou tudo. Era de onde vinha a inovação. Não tenha dúvida. Então, o que eu digo para eles? Eu também estava aí na mesma posição que vocês. E hoje o que permite a nós jovens, e eu ainda me incluo, o não tradicional. Falar TI, ela foi lá em 97, quando eu escolhi,
Eu ouvi desde que essa profissão não dura 2 anos ou é a profissão do futuro. E o COBOL vai morrer. Perfeito. Sempre que a gente escutava, né? As baratas e o COBOL. E ela é hoje a O COBOL profissão. tá até hoje. É isso. E hoje a TI ela é a profissão do presente e também a do futuro, com um futuro muito maior. Então, o grande conselho para os jovens hoje é: invistam na formação, não tenham pressa. Apesar da gente dizer toda hora que tem velocidade. Velocidade e pressa são coisas diferentes. É verdade. Né? É verdade. Ir rápido, mas ir certo. Então, começar firme na formação. E a partir da base da computação, você vai entender os caminhos, porque o resto é aplicabilidade. Segurança é estudar bastante, mas é entender como é que a tecnologia funciona se você vem da tecnologia. Né? E aí você me deu uma ideia de uma pergunta que não está no script, mas Boa. que eu tive agora. Segurança é entender a tecnologia e tal. E segurança é entender o comportamento humano? Não tenha dúvida nenhuma. Cada vez mais. Porque no final das contas é disso que a gente fala. Não tenha dúvida. Tudo que a gente fala da tecnologia. Aí a brincadeira do famoso slide, né, pessoal? Pessoas, processos, tecnologia. Velho e bom slide. Dúvida, porque ele funciona em tudo. Impressionante. Né? A tecnologia está lá. O resto é como a gente vai usá-la. Né? Então, o comportamento, a brincadeira da fraqueza ainda são os usuários, mas porque o ser humano é o mais inventivo e imprevisível que a gente tem nessa equação. Né? Então, um comportamento de estudo sobre nós. O resto é como a gente aplica a tecnologia. Essa sacada é fantástica, porque no final de contas a gente está falando de um negócio que a gente começa dizendo que é o não. Isso. A gente começa dizendo que é quadrado, que diz assim, aqui pode ter uma entrada não fecha, aqui pode ter uma fecha, e no final a gente para no comportamento humano. Assim, que no final é uma resposta como o ser mais inventivo da brincadeira, né? O mais inventivo da brincadeira é o ser humano. E que vai sempre encontrar uma forma pro bem e pro mal de caminhar, né? Que no final das contas é isso, né? O cara. Sobre a tecnologia ser a profissão do futuro, é uma coisa engraçada. Naquela época, trabalhar com tecnologia podia ser a profissão do futuro. Hoje a coisa ficou tão louca que, na verdade, não é mais trabalhar com tecnologia, porque todo mundo trabalha com tecnologia. É isso. Todas as outras profissões que não trabalhavam antes, se não trabalharem com tecnologia, não tem futuro. Então, assim, o médico, o advogado, o engenheiro, o economista, qualquer um. No final, o cara de cinema, meu filho faz cinema. E o meu filho é um cara super, vamos dizer assim, extremamente tecnicista em termos de cinema. Então, que vai lá na criação do cinema, nos clássicos e tal, no roteiro, é extremamente conceitual. Só que uma hora ele vai ter que dobrar o fato de que, cara, vai ter que usar. Você vai precisar ser E aí tinha uma brincadeira que eu ouvia muito trazendo para um assunto que a gente gosta um pouquinho, que é futebol. O Colagrossi falava muito de uma coisa. No futuro, os clubes de futebol serão empresas de mídia que têm um time de futebol. É verdade. E no final, quando eu trago isso para aqui, eu falo assim, qualquer negócio vai ser uma empresa de tecnologia que está no negócio. Não tenha dúvida. Independente do que ela entrega, ela é uma empresa de tecnologia que está no negócio. Então não virou a profissão do futuro, virou o futuro. É isso aí. Esse é o ponto. E aí a segurança está ali como parte de proteção e de geração de negócio do negócio como um todo, né, na verdade. Né? É isso mesmo. Mas eu gostei da história, como é que a gente começou na caixinha da segurança e para no comportamento humano. É isso aí. Né? Que no final, o que é que você falou no início do monitoramento? Hein? Analisar uma alteração comportamental. Né? O que aconteceu ali que mudou o negócio? Né? É isso. Legal. E o que mais vocês podem mandar para essa galera de influência? O que você pode dizer para o garoto que está começando agora, para entrar nesse grupo teu aí e de repente mandar um currículo para você? Eu sou fã de certificação, sempre fui fã. Também é outra coisa que eu vejo morrendo ultimamente. Tá? Eu acho que valoriza também. E eu acho que também hoje em dia você tem muita oportunidade para estar estudando. Você entra, você quer AWS, você entra você se cadastra, você tem lá, você estuda, você pode virar um especialista e você tem muita oportunidade. Um exemplo aqui. Mas é isso mesmo. Você tem muita oportunidade hoje. Diferente da nossa época, que a gente tinha que comprar os livros. Muita formalização naquela época. Os livros eram muito caro, e hoje você tem muita oportunidade. Né? Você pode começar a estudar com TI com 13 anos, né? 12 tem anos. Um monte de gente estudando. Né? Então, você pega o Python lá, você faz um código usando IA, lógico, não esquecendo
A lógica da a lógica, programação, que tudo, né? FX. O Félix vai ficar bravo comigo aqui. O que eu penso, e acho que é a grande mensagem para todos, tá? A computação ela é ainda maior do que ela era quando nós começamos. Sem Então, eu dúvida. falei da ciência. O que vocês vão ter, eu digo que a maior dificuldade é o começar. Porque você começa a olhar aquilo tudo, você começa a ler, você fala, puxa, é tanta coisa, é um sistema operacional, é a rede, é a nuvem. O começo é isso mesmo, é difícil. Insistam, não tenham medo do trabalho. Eu digo, como é que eu cheguei até aqui? Aceitando aquilo que ninguém queria fazer. Ah, eu quero cuidar do Unix, eu sou um cara de fui do Linux. Quando eu cheguei na empresa atual, eu cheguei porque o pessoal de Unix não gostaria de tomar conta de Linux. Eu falei, eu aceito o Linux. E o pessoal de Unix, no caso, era eu. E você não queria falar isso, mas já que a gente falou. Né? E tem o banco de dados, eu também aceito. Bom saber, Félix. Bom saber. É. Então, e por que aquilo era importante? Porque eu aprendi em cada uma das oportunidades. Eu errei, eu acertei. Então, errar é parte do processo. Errem sempre um erro diferente. Então, toda semana um erro novo. O mesmo, uma vez é erro, duas é burrice. Não façam isso. E fiquem tranquilos. Primeiro, sejam operadores. Eu, muitas vezes, dei vários comandos que eu não sabia o que fazia. Aí, com aquele erro, eu aprendia. Sim. Eu não errava aquele mesmo erro. Deu uns RM-RF lá, Não, de apagou. preferência não. E pensa que é igual quando você está entrando no mar aberto. Você tem que quebrar a arrebentação. A hora que você entra no mercado, você vai abrir um mundo de oportunidades se abrindo. Então, o começo é difícil, as oportunidades elas vão existir. Sempre que eu digo, vontade. Todo mundo aqui que contou uma história disse que foi lá, acordou cedo, trabalhou. E eu não estou incentivando que vocês trabalhem de graça, não é isso. Mas Claro que entendam não, que isso claro não é que de não. graça. É Isso é isso. investimento pessoal seu. Não vão se arrepender disso. É isso. Eu brinco muito, brinco não, falo sério muito, que eu digo o seguinte, a gente tem que criar uma empresa em que seja permitido errar, Perfeito. mas que seja proibido não aprender Perfeito. com erro. Perfeito. Esse é o ponto. Porque Perfeito. o erro é inevitável, então erra logo. Que aí a gente aprende logo, O quanto incorpora o ensinamento, incorpora o conhecimento para dentro, que é, na verdade, no final das contas, é o que vale, né? Muito bom. Cara, eu só tenho a agradecer, Félix e Michel, pela participação aqui. Engraçado que eu conhecia esses caras há um mês atrás, num jantar, parece que a gente se conhece há 10 anos, né? Se deixar, a gente vai ficar conversando aqui o dia inteiro, daqui a pouco a gente vai falar de futebol, e enfim, vamos falar da vida. Acho que a gente tem uma história parecida nessa coisa de desbravar o mundo da tecnologia, da transformação digital no Brasil, com tudo que se passou de dificuldade pro país, ser um país difícil de você evoluir os negócios, né? E tem um ponto que a gente falou que é importante, quando a gente fala de ROI, quando a gente fala assim, a gente vive num mundo hoje, nesse momento que a gente está gravando esse podcast, em que o custo do dinheiro básico é de 15% ao ano, da taxa básica de juros. Ou seja, o custo do dinheiro para uma empresa é de 18%, 19% ao ano. Como é que você chega para o teu chefe e fala assim, amigão, eu preciso comprar uma ferramenta de 2 milhões de reais, se o custo do dinheiro é 19% ao ano? Porque esse dinheiro está em algum lugar, certo? Sim. Ou ele está no banco, aplicado, ou ele está tomado, ou seja, você vai ter que ir no banco tomar, né? Então ele está aplicado a 12, 13, 15% ao ano, ou ele está tomado a 18, 20, 22% ao ano. Então você tem que chegar para o teu chefe e falar assim, cara, eu quero comprar uma ferramenta. E essa ferramenta custa 2 milhões de reais. Eu quero fazer uma conta. Cara, meu dinheiro está aplicado no banco a 15% ao ano, ou vou ter que pegar no banco emprestado a 18, 19% ao ano. Esse dinheiro tem que valer mais do que isso. Entendo. Sim. Olha que o risco que você está evitando ao comprar essa ferramenta tem que valer mais do que 20% ao ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então isso cai muito na sua afirmação, no que ele falou, sobre escolher a ferramenta certa e não apenas a ferramenta da moda, porque no final das contas, cara, vale muito dinheiro. Como é que você justifica esse custo de capital para fazer investimento? E só um detalhe, você tem que pegar o seu budget e você tem que distribuir em camadas. É isso. Você não pode pegar o dinheiro e comprar só uma ferramenta. Exatamente. Então você tem que ter... É o melhor uso do seu budget. Exatamente. Então, esse
é o desafio que vocês têm hoje, com milhões de soluções aparecendo. Outro dia eu liguei para um amigo meu de uma longa data e falei assim, cara, deixa eu ir falar contigo, tá um possível cliente. Ele falou assim, meu irmão, vem daqui a 2 meses, porque o que eu estou recebendo de fornecedor aqui, eu gosto muito de você, mas me dá 2 meses para eu limpar esse conjunto de reuniões que eu tenho hoje e volta, porque é muita informação, muito produto saindo, muita gente oferecendo tudo, muita gente oferecendo a solução para todos os seus problemas, e você, ao mesmo tempo, tem que usar esse budget que custa entre 15% e 20% ao ano para entregar valor. Então, assim, é um desafio que tem que estar na mente. E aí, entra a terceira perna do que eu falei lá no início, que era time to market, risco e custo. Sim. Que é como é que você equilibra tudo isso. Assim, voltando, muito obrigado pela presença de vocês. Assim, como disse, a gente fica aqui a tarde toda falando um monte de assunto. Foi um enorme prazer receber para Kigo, para mim, Vitor pessoalmente. E tenho certeza que para o Érico também, né? Que também é amigo de longa data dessa galera, né? E assim, por compartilhar, né, quem está assistindo tanto conhecimento, tanta história. A gente viveu tudo isso, a gente viu tudo isso acontecendo, né? A gente chega agora e fala, a gente viu tudo isso acontecendo. Então é muita história, muito conhecimento. E muito feliz de ter vocês aqui. Queria ver para vocês mandarem um último abraço. Deixa eu só também, eu quero agradecer também aos meus amigos, né, de longa data. Deixar aqui registrado que eu aprendi muito com o Félix, desde o início. Com o Michel também, tem algumas coisas que a gente passou aí nessa caminhada de mais de 20 anos trabalhando junto. Creio que aprendemos muito um com o outro e é eterna gratidão. Novamente aqui, tá me apoiando nesse novo momento da minha carreira, né? Então, agradecer, deixar registrado aqui o agradecimento a vocês dois, tá? E obrigado. Em nome da Kigo e meu nome pessoal também. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, ao Vitor, ao Érico, fizemos alguns projetos juntos, ao Félix, passamos algumas coisas também, temos histórias. São pessoas que eu admiro bastante e espero ter contribuído com vocês. Legal, gente. Encerrando aqui, acho que obrigado pelo convite. Como a gente disse aquele dia, eventos pequenos permitem a gente ter conversas mais assertivas. Sim. Nada contra os eventos grandes, podem me convidar. Sabem que os assuntos legais estão nas mesas Tendo menores. comida boa e vinho bom, né? A gente vai. Não tenha dúvida, porque a TI é mais do que a tecnologia, né? Como a gente falou, eu não vou ensinar tecnologia para ninguém. Eu estou aqui para a gente fazer sempre trocas, né? E aproveito a oportunidade, como a gente falou dos jovens, invistam na TI. Pode mudar a sua vida, como mudou a minha, como mudou a vida de todo mundo aqui na mesa, e a gente precisa de vocês. Venham trabalhar que tem um monte de lugar para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom. E assim, também agradecer o pessoal aí que tá gravando, agradecer a Giovana por todo o carinho em organizar aqui o nosso evento. E é isso. Pessoal, o Kigo Digital Talks abre uma nova temporada, serão muitas conversas, muitos papos interessantes, muita gente inteligente passando por essa mesa aqui. E a gente conta com vocês para curtirem, compartilharem, avisarem os amigos que a gente está falando de assuntos importantes relacionados à tecnologia no Brasil e ao desenvolvimento do Brasil como player de tecnologia, que eu acho que é muito importante, tá bom? Obrigado a todos, até a próxima. Pessoal. Grande abraço. Valeu, Obrigado. pessoal. Tchau.